pessoal, estamos aqui de volta em mais uma entrevista e dessa vez vai ser com duas pessoas ao mesmo tempo. E o que eu queria contar para vocês é que do outro lado da nossa linha aqui está o Diamantino Pereira e a Rúbia Fernanda, que depois vai contar um pouco, cada um vai falar um pouco de si mesmo. O que é importante nessa história é que, em primeiro lugar, que nós vamos entrevistar em cima de um texto que eles publicaram, que se chama Agricultura na Cidade e Questão Fundiária. Então, de alguma maneira, o próprio título já traz para a gente uma aparente contradição, a questão do problema fundiário urbano relacionado à produção agrícola, isso tudo o Diamantino e a Rúbia que vão tentar explicar para a gente. A segunda questão que eu tenho sempre de falar aqui é que essa entrevista, então, vai ser publicada, né? Quem me acompanha sabe como funciona, e a parte somente do áudio, ela também será publicada no nosso canal Conversas Radicais, que é um canal de podcast. Então, vocês podem ter acesso às duas coisas ao mesmo tempo. Muito bem, então, lá está, vou passar em primeiro lugar a palavra para o Diamantino Pereira, que é professor lá da Universidade de São Paulo, lá na Zona Leste, para contar um pouco para a gente sobre ele e a relação dele com esse artigo, e depois, imediatamente, para a Rúbia fazer o mesmo exercício. O que eu queria, antes de mais nada, antes de eles assumirem a palavra aqui, é fazer os meus agradecimentos, porque no final das contas, entre a gente convidar as pessoas para elas se exporem e elas se exporem, sempre existe um exercício. E, sem dúvida, é uma honra, é um prazer conversar com o Diamantino depois de tanto tempo, faz tempo que a gente não se vê, conhecer a Rúbia, que eu não conhecia. E, bom, vamos lá, muito obrigado por vocês terem topado de estarem aqui com a gente, né? Diamantino, por favor, a palavra é tua. Falou, obrigado pelo convite, porque é interessante, né, falar sobre essas coisas aí, né, de pesquisa, né, e de coisa que a gente anda fazendo, né, por aí. Esse artigo, ele foi publicado no Crítica Urbana, né, e ele é baseado numa dissertação do mestrado que foi elaborada pela Rúbia, tá aqui. Então, toda a pesquisa que foi feita por ela, né? Eu fui orientador dela, né? Então, o orientador fica prezando, vamos dizer assim, para não deixar o orientando se jogar no precipício. Acho que isso eu consegui, pelo que parece, né? Porque ela já defendeu a dissertação, foi aprovada e tal, então está tudo ok, né? No caso aí, essa dissertação foi defendida lá na USP Leste, né? No programa de pós-graduação em Mudança Social e Participação Política. Esse é o nosso programa, que é multidisciplinar, e temos aí trabalhado basicamente com as questões relacionadas com a agricultura e as questões sociais e ambientais, né? E que tem, portanto, definido um caminho, né, dentro do meu percurso, cuja formação é de geógrafo. Então, basicamente, é esse o contexto desse artigo, né? Então, a defesa foi no final de 2019, né? Então já tem um ano. Eu não lembro exatamente a data da publicação do artigo lá no Crítica Urbana, mas possivelmente deve ter sido em 2020. Né? Mas é isso, acho que a Rúbia acrescenta outros detalhes aí. Rúbia? Olá, pessoal. Quero agradecer ao Douglas pelo convite, muito importante poder estar aqui divulgando, né, a nossa pesquisa, poder fazer essa extensão, né, de poder trazer o retorno para a sociedade, né. Bom, eu sou daqui da Zona Leste do município de São Paulo e estudei aqui na USP Leste, que tem um campus aqui também, e fiz, né, a graduação em Gestão Ambiental
e o mestrado nesse programa, né, de mudança social e participação política. E foi toda essa carreira para poder trabalhar sobre agricultura na cidade, desde o TCC até a dissertação. E foi uma oportunidade muito boa de trabalhar com isso, porque a Zona Leste é muito grande aqui em São Paulo. Então eu consegui, ao mesmo tempo que eu fazia a pesquisa de campo, conhecer um pouco do que era a Zona Leste. Então eu consegui verificar que tinha muitos agricultores, tinha áreas agrícolas que eu nunca ouvi falar, descobri essa associação e pude discutir, comer um pouco, experimentar um pouco dessa cultura e desses alimentos que eram orgânicos, né? Então, outra experiência nova. E eu espero poder contribuir com essa discussão. Esse artigo, ele basicamente foi uma parte, né, dessa dissertação. Então, foi uma discussão que a gente colocou em relação à propriedade de terra, uma questão bastante que a gente valorizou bastante para poder entender, afinal, como que esses agricultores se relacionaram na cidade, porque na cidade, né, aparentemente não existe muito essa relação entre agricultura e cidade, mas essa agricultura está começando a surgir, vem surgindo em São Paulo desde a década de 80, e a gente está desvendando cada vez mais, né? Eles estão trabalhando de forma comercial e outras pessoas cada vez mais produzindo em casa. Então, eu espero poder contribuir bastante com essa discussão sobre agricultura na cidade. É isso aí. Muito bem. Diamantino, antes da gente entrar no artigo propriamente dito, eu queria fazer alguns comentários e fazer uma pergunta muito específica. Quando eu saí do Brasil, a última vez que nós conversamos, se a minha memória não falha, você estava fazendo algum tipo de trabalho que ia mais ou menos na direção do tema desse artigo em Mogi das Cruzes. Você estava, acho que, meio percorrendo essa história toda. E me parece que tem aí, é provável, né? E aí você me conta que tem aí uma história, né? Uma história sua, né? Que de alguma maneira tem uma relação importante com o tema, com o desenvolvimento do tema e tudo mais. E, se você puder fazer algum comentário, existe uma frase no texto que fala alguma coisa sobre isso, mas, como você sabe, desde 2004 eu tenho trabalhado em Moçambique, tenho ido para lá e, bom, a gente tem tentado desenvolver uma série de trabalhos com a Universidade Pedagógica de Moçambique e com a Universidade Eduardo Mondlane lá em Maputo, mas não só, né? De qualquer forma, quando uma das coisas que chama muita atenção é justamente essa questão. Você tem um processo migratório intenso, envolvido com a guerra, com o processo de descolonização, uma miséria brutal, envolvendo aí a formação de áreas que são periurbanas, vamos imaginar isso, mas não sei se seria uma palavra correta, mas que de alguma maneira a cidade, a agricultura, toda uma tradição, né, que vem desse processo migratório provocado pela guerra, vai de alguma maneira se reproduzir na cidade também. Então, lendo o artigo, eu me lembrei muito das coisas que vi em Moçambique, né? Achei bastante interessante nesse sentido. Bom, se você puder comentar alguma coisa sobre essas duas observações. Bom, sim. Mogi das Cruzes é uma... eu tenho um trabalho de pesquisa lá, em vários lugares lá, que tem outros artigos. Aliás, tem um outro artigo que eu publiquei com um ex-orientando meu também, que é o Enzo, que fala justamente de uma área de regularização fundiária, né? É um assentamento, na verdade, né, que fica lá em Mogi, no bairro lá de Jundiapeba, né, que é um dos contatos lá, uma das áreas que a gente pesquisa, uma área lá que tem 320 propriedades, né? 320 unidades produtivas, algumas delas com meio hectare apenas, né? Mas Mogi ele é muito diverso, né? Porque tem também
propriedades de grande porte, vamos dizer assim, né? Produtores orgânicos grandes, né? Por exemplo, produtor orgânico com 16 hectares de área produtiva, só a área produtiva, sem contar, inclusive, as carreirinhas entre um canteiro e outro, né? Então, você tem uma variação muito grande lá. Então, é um lugar muito amplo, né, para você pesquisar. Aí, quando você falou esse negócio aí do periurbano, né, aí eu acabei de reparar o seguinte: quando a Rúbia falou, em nenhum momento ela falou agricultura urbana, ela falou agricultura na cidade. E ela falou agricultura na cidade porque ela é vacinada contra esse negócio de agricultura urbana. Ela desenvolve essa discussão aí na dissertação dela, né? Porque as pessoas usam esse termo sem discutir o conceito de urbano, né? E a gente sempre ficava brincando, né? Mas que na verdade, fala assim, ó, se pergunta um exemplo da agricultura urbana para mim, eu vou te falar assim, olha, plantação de soja lá no Mato Grosso. É o melhor exemplo da agricultura urbana que tem. Depende da concepção do urbano que você tem, né? Se você vai utilizar do Lefebvre, por exemplo, essa é a conversa. Logo, a questão do periurbano é se você vai estar utilizando o conceito urbano do ponto de vista da localização, não é? Então, essa é a questão. Então, esse é um elemento importante no trabalho da Rúbia, né? Ok. E a questão lá de Moçambique, a gente estava em contato lá com o pessoal, né, de Beira, né? Da Beira. Até o momento que veio aquele tufão e que simplesmente a Beira foi pro... Não existe mais, simplesmente, né? Se eles fundaram a cidade, deve estar em outro lugar agora, né? E realmente existia uma perspectiva ali de um trabalho e uma realidade que pudesse trabalhar até a proposta, né, de programa de pós-graduação deles lá, muito relacionada com essa questão, né? Ou seja, tem uma grande possibilidade de trabalho, né, interrompida drasticamente pelo tufão, né? Só comentando isso, né, porque eu estive em Moçambique em junho de 2019, a última vez que eu estive lá. Foi logo depois do fenômeno, né, a Ida, né, que era o nome da tempestade. E alguns dos meus alunos, são habitantes da região, vivenciaram. Tem um deles, inclusive, que foi meu aluno e tal, e que é psicólogo, e que estava trabalhando com a própria condição humana mesmo, né, do que restou para as pessoas, né? Porque, assim, a tragédia é uma coisa imensa. Assim, a gente soube de pessoas que passaram quase que 24 horas, um pouco mais, tentando conter aquelas águas para conter a quantidade imensa de crocodilos numa fazenda de produção de crocodilos. Porque sabia, então, que se aquela água levasse aqueles crocodilos, a mortalidade, né, que eles provocariam seria uma coisa imensa. E alguns desses trabalhadores, quando conseguiram conter essas águas, ao voltar para casa, viram que suas casas tinham sido destruídas e suas famílias tinham desaparecido também. Então, assim, é a tragédia montada sobre a tragédia, né? É uma coisa muito louca mesmo. Mas que nesse momento a Universidade Pedagógica ela se fragmentou em várias universidades enormes, regionais, e estamos esperando lá a pandemia passar para que a gente veja por onde vai andar aqui. Perfeito. Mas tá, a gente volta. Você quer falar alguma coisa? Deixa eu falar ainda do Mogi, porque, veja bem, as pessoas, quando falam de agricultura urbana, né, no caso, normalmente deixam algumas cidades aqui da região metropolitana de São Paulo, que ficam assim, um pouquinho mais afastadas, que tem, vamos dizer assim, a mancha urbana, vamos dizer assim, ela termina e começa, aspas, o espaço rural, né? Ou seja,
o espaço das produções agrícolas e coisas do gênero, sem aglomeração de edificações, né? Então, o conceito de agricultura urbana não é utilizado quando você fala, por exemplo, da agricultura normalmente de Mogi das Cruzes, ou aqui do sul, né, isso aí ao norte, ou aqui do sul, aqui de Ibiúna, na região de Ibiúna, né? Mas, veja bem, quando você analisa uma agricultura como essa, que é comercial, evidentemente, né? Dentro de uma região metropolitana como essa, com mais de 20 milhões de habitantes, é evidente que é um tipo específico de agricultura. Porque não pode ter quando você tem uma agricultura e dentro do mercado consumidor de mais de 20 milhões de habitantes, é evidente que você tem uma relação muito estreita, né, entre essa dinâmica e a própria agricultura. Outra coisa é quando você fala de agricultura dentro dos interstícios da cidade, que é esse o caso do trabalho mais especificamente aqui da Rúbia, né? Ok? Muito bem. Rúbia, para você, conta para a gente, em primeiro lugar, de onde veio a ideia, né, de trabalhar esse tipo de tema, e depois, um pouco o que você fez, né? Quem é que você foi atrás? Quem é que você andou pedindo, pelo amor de Deus, para dar uma entrevista? E coisas desse gênero. Como é que foi fazer essa pesquisa? Em primeiro lugar, como é que você chegou ao tema? E depois, um pouco, como é que foi a pesquisa? E, bom, um pouco... Conta pra toda gente. A trajetória, né? Isso. Tá. Bom, primeiro a gente tinha uma funcionária que trabalhava com agricultura, essa agricultura aqui da Zona Leste, e ela é agrônoma, e então o Diamantino que me apresentou, a gente acabou se conhecendo numa pré-conferência, que ia discutir a criação de um conselho de desenvolvimento rural sustentável e solidário. Então a ideia era criar mais políticas para poder fortalecer esses agricultores, e aí a gente foi atrás de conhecer um pouco mais, verificar mais a questão de recurso, como que estava disponível isso, se eles estavam recebendo assistência suficiente, ou recurso, ferramentas. E aí no TCC foi mais isso. Aí quando a gente foi para discutir na dissertação, que a gente começou a discutir essa questão do urbano. Mas por que a agricultura urbana? Mas esse termo ele não é melhor desenvolvido, ele não poderia ser mais aprofundado. Então a gente correu atrás de algumas biografias, conhecer um pouco as discussões e levar um pouco mais para a realidade, aliás, do Brasil, né? Então buscamos alguns autores internacionais, mas também daqui e do Brasil, e tentar entender do que se tratava essa realidade. E aí o Diamantino ele me incentivava muito a verificar o contexto. Então vai lá, visita as hortas, conhece um pouquinho do que se trata, conhece as pessoas que estão trabalhando, como que elas trabalham, com quem que elas se relacionam. E aí que a gente foi, a partir desses dados, né, tentando desenvolver os objetivos, né? E aí, como objetivo principal, discutir, afinal, a agricultura urbana, ela é diferente da rural? Qual que é a diferença? Qual que é a fundamentação teórica que a gente vai utilizar? E aí a gente correu um pouco atrás disso. E aí, no meio do caminho, fiz bastante pesquisa de campo, então participei especificamente de reuniões de uma Associação dos Agricultores da Zona Leste, e foi aí que eu comecei a conhecer essas pessoas mais de perto, né? Tanto que na nossa pesquisa a gente não trata como objeto de pesquisa, a gente chama de sujeitos de pesquisa, né? Porque são pessoas que têm toda uma história, têm coisas para nos contar, elas são participantes dessa realidade. Então a gente dá toda a voz para elas poderem discutir essa realidade, e tanto que uma coisa que eu fiz questão de fazer foi colocar depoimentos. Então, aquilo que você tinha discutido no início da conversa, então, de colocar entrevistas. No artigo eu não consegui colocar, né? Era muito curtinho, então não deu para a gente colocar mais um pouquinho das experiências deles, né? Mas na minha dissertação é possível verificar um pouco mais do que se trata. E sei lá, você até se emociona, porque é uma gratificação desses agricultores de estar trabalhando lá. Enfim, e aí
em se tratando do artigo, né, a gente viu essa revista que tratava sobre a questão do território. Então, a gente viu uma oportunidade de trabalhar a questão fundiária. Então vamos mostrar, né, verificar essa questão do território, como que é na cidade de São Paulo, uma cidade tão densa de pessoas, de edifícios, e que ainda que você encontre terra para poder plantar ou para poder construir, é muito cara. Então, e para essas pessoas é uma coisa inviável, ainda mais que vai ter que fazer todo o investimento e ainda não tem tanta política ou programa que dê recurso para essas pessoas aqui na cidade. Isso está sendo construído aos poucos, mas ainda é muito reduzido. Então, funcionário não tem muitos, assim, para poder monitorar as hortas, porque eles trabalham em todas as zonas, na zona sul, leste, norte e oeste. No centro tem algumas hortas, mas acho que não é tão especificamente para o lado comercial, é mais comunitário. E, enfim, foi mais ou menos essa trajetória que eu corri e o Diamantino foi me auxiliando, né, para a gente poder chegar a construir o artigo. Ok. E assim, como é que foi a sua experiência nessa de sentar com as pessoas e conversar com elas e tentar entender o que elas querem falar para você, para além, né, das palavras, porque quando a gente vai fazer de trabalho, existe, evidentemente, as palavras, a língua portuguesa, a gramática, ou seja lá o que for, mas existem as pessoas, né? E aí tem uma mediação. Como é que foi para você esse aprendizado? Né, chegar nesse jogo aí. Eu fui atrás de muitas metodologias de pesquisa de campo, e aí eu vi aquela relacionada à observação participante. Então, o que eu fiz foi estar cada vez mais presente nessas reuniões e anotando, né, fazendo relatórios, e inclusive para poder entender e conversar com eles depois, escrever palavras, né, que eles usavam assim bem específicas, perguntar o que significava, porque tinha coisa que eu não entendia, ou coisas muito de agronomia, enfim, e aí que eu fui começando a entender a partir desse contato muito mais próximo. Eu acho que isso foi muito importante, porque era uma coisa que o Diamantino falava para mim: Rúbia, vai lá, fala com eles, conversa. E então eu ia direto, tinha reuniões todos os meses, todo mês tinha uma. E aí eu fui conhecendo, fui visitando as hortas, e aí o que eu fiz foi desenvolver uma entrevista sem perguntas, né, com algumas perguntas só para nortear, né, a discussão, e aí eu deixava livre, eu ia gravando as discussões e prestando atenção no que eles falavam, e aí assim eu fui conseguindo fazer outras perguntas, né, mais específicas, para depois fazer um questionário um pouco mais fechado, e aí poder ter mais informações sobre as condições deles, se era homem, mulher, a idade, e verificar o tipo de terra, a propriedade. E aí, nesse sentido, foi muito interessante, porque esses questionários, na minha banca lá de defesa, essa funcionária, ela verificou o nosso questionário e ela achou ótimo, assim, para trabalhar trabalhar na prefeitura. Então, tinham várias questões, inclusive de insegurança alimentar. Então, foram várias coisas que eu fui articulando, né, com a fundamentação teórica e contextualizando, porque a gente não queria perder a realidade. Então, por mais que fosse uma fundamentação teórica que abordasse mais outra realidade de outras regiões, de outros países, a gente foi adaptando, né, verificando, contextualizando, e foi assim, basicamente, se aproximar cada vez mais, visitar várias vezes essas pessoas, e aí a conversa era muito mais produtiva. Ok, interessante. Bom, Diamantino. O microfone está desligado, Diamantino. Diamantino, liga aí. Ligado. Bom, retomando um pouco dessa experiência da Rúbia, antes da gente entrar no artigo propriamente dito,
Mas, retomando da experiência dela, a tua fala com relação à questão do urbano e da cidade, né? Afinal de contas, acho que nós somos geógrafos e vivemos de uma tradição quase que dicotômica com relação a isso. Existe, inclusive, encontros de geografia urbana onde não entram os agrários, e encontros de geografia agrária onde não entram os urbanos. Os urbanos. E, assim, nesse sentido, acho que nós, quando você coloca a questão da cidade, quer dizer, você obriga a construir um olhar sobre a própria materialidade da vida, né? Sobre a própria... Isso que, de uma maneira geral, a gente está chamando de geograficidade, o existir das coisas. Né? Aqui no artigo, inclusive, existe uma certa parametrização com relação ao adensamento de construções, de pessoas, de processos e tal. Nesse contexto, né, quer dizer, daqui a pouco você está aí orientando um trabalho no meio disso que é a agricultura na cidade, né? Quer dizer, este campo conceitual para você, quer dizer, o que é que você andou fazendo para conseguir segurar isso, né, e dar isso, esse caráter, né, acadêmico, científico, e que coloca em evidência uma discussão que é uma discussão da própria geografia e uma discussão que você já vem carregando há algum tempo, que eu sei, né? Então, assim, conta um pouco para a gente, um pouco dessa briga aí. Bom, eu só quero, antes disso, eu só vou falar uma coisa aí a respeito aí do que a Rúbia acabou de falar, a respeito da própria pesquisa que ela fez. Porque no caso, não foi, né, Rúbia? Ela não teve que pedir, pelo amor de Deus, para alguém dar uma entrevista para ela, né? Mas não teve por causa dessa aplicação que ela teve, porque ela foi lá durante mais de um ano, frequentou as reuniões da associação, as reuniões lá promovidas lá pela CAI, né, pela Casa de Agricultura Agroecológica, que é a funcionária, né, que você falou, como é que era o nome dela? A Tatiane, né, que é agrônoma lá da CAI, né? Visitou as hortas várias vezes, inclusive, né? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte: ela se tornou uma pessoa conhecida e da relação das pessoas, né? E é isso o seguinte: eu, na verdade, eu não sei fazer pesquisa quantitativa. Assim, e se eu algum dia souber, eu não vou querer fazer, né? Essa que é a questão, né? Então, e aí quando você estabelece uma relação que tem que ser duradoura, você tem que ter um investimento, aí as coisas começam a aparecer, né? Então você não tem que bolar um questionário a priori, né? Mas vai lá, estabelece a relação. O questionário só apareceu bem depois, né? E quando ele foi aplicado, não foi aplicado com ela lendo lá, vou ler a primeira pergunta. Não, a conversa vai rodando, e aí você tem o que você ganha em termos de profundidade é muito maior, né? Então, a qualidade do depoimento é diferente, né? Então, essa eu acho que é uma questão do trabalho dela que é importante, né, de ressaltar. E lembrando o seguinte: essa dissertação está disponível no sistema Teses USP, né, do CIB-USP, né? Que é o catálogo de teses e dissertações. Está lá, está baixável lá, está em PDF. Então, as pessoas têm acesso fácil ao trabalho, né? Então, essa é a primeira questão. A questão do urbano aí é uma questão que a gente vem discutindo há bastante tempo. E eu acho que aí eu tenho que fazer outro elogio aí para a Rúbia. Por quê? Porque, veja bem, a Rúbia não é geógrafa. Ela não discutiu, ela não tem esse acúmulo de discussão a respeito dessa discussão da relação cidade-campo, urbano, rural e coisa do gênero, mas ela catou esse touro à unha e levou à frente essa discussão e aprofundou a discussão. Então, e a gente vê que
muitas vezes mesmo geógrafos que passam por essa discussão trafegam por essa discussão de uma forma muito aleatória, né? De uma forma muito simplória, inclusive, a respeito do que simplesmente o pessoal chama urbano, rural, agricultura urbana, ou ruralização da cidade, mas sem discutir muito a respeito desse assunto. Aí o que acontece, basicamente, é o seguinte, ó, quando eu estava na PUC, eu trabalhava com indústria. Só que aí eu falei assim, bom, mas indústria, eu vou relacionar a indústria com a cidade. Então, essa questão do urbano apareceu aí, né? Quando eu fui para a USP Leste, eu peguei uma disciplina lá, que eu dou aula até hoje ainda, que se chama Relação Cidade-Campo, né? Aí a questão é assim, bom, se você vai trabalhar com a discussão da cidade-campo, né, como uma disciplina, seria bom você pesquisar a respeito disso também, porque acho que também a qualidade da tua disciplina, da tua aula, ela fica um pouco diferente se você pesquisa naquela área, né? Então, essa discussão a respeito da cidade, né, e da agricultura, né, ela vem justamente a partir daí. Então, mas de início eu estava trabalhando mais com a agricultura, a agricultura comercial, propriamente dita, em Mogi das Cruzes, trabalhando com algumas propriedades e vendo como é que eles faziam o sistema de gerenciamento da própria propriedade, né? Porque a gente fica falando muitas vezes, quando eu trabalhei com indústria, eu também me meti com um problema de escala, né? Porque muitas vezes a geografia trafega numa escala a um voo de 2.000 metros de altura. Então você vai observando o panorama de 2.000 metros. Ora, então tá bom, agora se você vem para o chão e começa a andar no chão, a tua perspectiva é outra. Mas a geografia, a gente faz geografia assim também. Não vira sociologia, não vira economia, não vira nada disso só porque você está no chão, só porque você está olhando ali de perto as coisas. Então, quando eu trabalhei com indústria, eu fui trabalhar com a geografia dentro da fábrica, né? Quando eu fui trabalhar com agricultura, eu fui trabalhar com agricultura dentro da propriedade. Aí dá para você conseguir ver, por exemplo, a questão ambiental dentro das práticas que são desenvolvidas especificamente. Então, assim, e você veja só, essa liturgia da escala é tão pesada que, por exemplo, eu fiz um pedido aí de auxílio para o CNPq, por exemplo, e eles simplesmente negaram falando o seguinte, que aquele tipo de coisa que eu queria investigar não era própria da geografia, porque a escala que eu estava observando era dentro da propriedade. Então você veja só, agora, nosso amigo Lacoste, né, lido pelo nosso amigo Rui Moreira, fala que a gente tem que trafegar pelas escalas, né? Ora, se você vai trafegar pelas escalas, você tem que ir para elas, né? Você tem que ter trabalhos que identifiquem as escalas, né, em que as coisas estão colocadas, né? Isso a Rúbia faz no trabalho dela também, né? Porque ela tanto trabalha a questão mais específica, né, da horta propriamente dita, e a relação dela com a infraestrutura do Estado, da economia e do tal terceiro setor, né, que as tais ONGs ali intermediando a questão fundiária, coisa do gênero. Então, esse tráfego pelas escalas é importante aí dentro, né? E uma coisa que chama atenção ali na Zona Leste, a gente, vamos dizer assim, vai aprendendo a conhecer, né? Eu fui em vários lugares aí com uma pesquisa da Rúbia e outros com outras pesquisas, e aí você vai conhecendo assim, os interstícios da própria cidade, né? E aí essa questão aí da prática da agricultura nesses interstícios é um tipo de agricultura muito específica mesmo, né? E, no caso da associação lá da Zona Leste, veja bem, são propriedades que praticam agricultura comercial. Não é aquela agricultura urbana de militância, que você junta uma turma numa praça lá e planta meia dúzia de pé de couve, enfim.
mas que de qualquer forma é importante também no que diz respeito à mobilização, os escampaus e tal, né? Mas esse pessoal aí pratica agricultura com muita precariedade, porque tem pouco recurso, não é verdade? Mas eles tiram, vamos dizer assim, leite de pedra, vamos dizer assim. Então é um negócio que eles fazem brotar mesmo na terra. Os caras pegam um terreno inóspito, cheio de entulho, entendeu? E aí conseguem, com poucos recursos, daí a um pouco de tempo, transformar aquilo numa área produtiva. Eu acho que isso são coisas importantes, né? Muito bem.